Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos de literatura brasileira das origens aos nossos dias, usando este livro aqui do José de Nicola, editora Scipione. Este livro aqui que eu uso é de 1996. Estamos no capítulo 8, estudando realismo e naturalismo. Vamos começar hoje a produção literária do período. Nós vimos o contexto histórico, características do realismo, vimos o romance realista, o romance naturalista e a poesia parnasiana, só comentamos, que são manifestações do realismo. Agora vamos estudar alguns autores desse período, começando pelo Machado de Assis, na produção literária. Então deixa eu mostrar aqui, todo mundo conhece, mais uma gravura representando o Machado de Assis. Aqui no canal nós já temos vídeos sobre alguns livros do Machado, e tem também 4 vídeos sobre uma tese que eu fiz de filosofia, analisando a temática da morte em alguns livros de Machado de Assis. Bem interessante, estão aqui no canal, Herdeiros de Homero. Quem foi Machado de Assis? Joaquim Maria Machado de Assis nasceu 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Seu pai era brasileiro, mulato e pintor de paredes. A sua mãe era portuguesa da ilha de Açores e lavadeira. Ele frequentou por pouco tempo uma escola pública, onde aprendeu as primeiras letras. Aos 16 anos, Machado já frequentava a tipografia de Paula Brito, onde se publicava a revista Marmota Fluminense, em cujo número de 21 de janeiro de 1855 sai o primeiro poema dele, chamado Ela. Era a estreia de Machado de Assis nas letras. No ano seguinte, ele começa a trabalhar como aprendiz de tipógrafo, depois ele foi revisor e, ao mesmo tempo que colaborava com artigos em vários jornais da época. Então é interessante aí que eu já falei, que ele conheceu, ele trabalhou com o Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida, na Tipografia Nacional, contratou Machado de Assis, que era um jovem ainda de 17 anos. E o Machado ele vai percorrer pelos trabalhos públicos um caminho assim, de ascensão social. Então tem bastante coisa que eu já falei sobre ele, sobre a sua luta dentro de um contexto em que ele era um pária, um mulato, e de repente ele vai começando a manifestar a sua inteligência, publicando nos jornais da época, convivendo com esses círculos literários. Isso é muito importante na vida dele. Em 12 de novembro de 1869, ele vai casar com uma portuguesa, Carolina Xavier de Novaes, que era irmã de um poeta, que era amigo dele também, Faustino Xavier de Novaes. E é interessante que essa Carolina ela era bem culta, uma mulher muito inteligente, e o Machado, ele em 1873, é nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Então são vários empregos que ele tem aí nesse mundo do funcionarismo público. Ele vai servir como pessoa pública, teve uma carreira meteórica que lhe deu uma estabilidade financeira. Em 1892, ele se torna diretor-geral do Ministério da Aviação. Em 1897, acontece algo importante aqui. Ele, junto com outros intelectuais, funda a Academia Brasileira de Letras e ele é eleito o primeiro presidente desta academia, também chamada de Casa Machado de Assis, concretizando o velho sonho de reunir a elite dos escritores da época em um fechado clube literário. Machado, gente, nunca saiu do país. Ele viveu ali no Rio de Janeiro, foi uma vez para Vassouras, Minas Gerais. Ele ia muito para Petrópolis, cuidar também da saúde, mas é um homem assim que do Rio de Janeiro ele abrange todo o mundo, estudando francês, inglês, traduzindo livros. Ele traduziu Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Acho que é a única tradução que tem aqui no Brasil. Então Machado era um estudioso, tendo influência de Laurence Sterne, de Xavier de Maistre, de Victor Hugo e tantos outros. Após a morte da sua esposa em 1906, o romancista raramente saía. Sua saúde, extremamente abalada pela epilepsia, por problemas nervosos e por uma gaguez progressiva, contribuía para o seu isolamento. Ele é chamado do bruxo do Cosme Velho, que era o bairro onde ele tinha a casa. Ele morre em 1908
a 29 de setembro, ali nessa casa do bairro em que ele vivia aí no Rio de Janeiro, né? Costuma-se dividir a obra do Machado em duas fases. Vou mostrar para vocês, já mostrei em outros vídeos também, que eu falei só sobre ele, que eu tenho uma caixa, né, aqui essa caixa com a obra completa, e tem esta outra caixa aqui, também com alguns livros dele. Então eu amo Machado de Assis, né, um dos primeiros também a fazer parte da minha vida, junto com José de Alencar, da minha vida de leitor, é o Machado de Assis. Então nós temos a primeira fase do escritor, que seria a fase romântica. Ele ainda está preso a alguns princípios da escola romântica, sendo por isso chamada de fase romântica ou de amadurecimento. E a segunda fase, que é a fase realista, o autor já completamente definido dentro das ideias realistas, sendo, portanto, essa fase da maturidade. Em 1881, né, publica-se o Memórias Póstumas de Brás Cubas, começando o realismo, inaugurando, enfim, o realismo. Mas o Machado, ele passeia por essas duas fases aí importantes do período. Mas, eu acho que é o Harold Bloom, Antônio Cândido também, o Machado, ele não tem como encaixar ele dentro de uma escola literária. Ele é universal. O Machado expande, né? A sua literatura fala do homem, embora falando dos costumes lá do Rio de Janeiro, dessas sociedades, ele não está amarrado dentro de uma escola literária. A gente divide por fins didáticos, mas o Machado é atemporal, né? Machado foi romancista, contista maravilhoso e poeta, além de deixar algumas peças de teatro e inúmeras críticas, crônicas e correspondências. Neste volume aqui, então, eles comentam apenas a poesia e a prosa machadianas, mas eu quero mostrar para vocês esta coleção que eu tenho aqui, completa do Machado de Assis, da editora Nova Aguilar. Então, deixa eu mostrar rapidinho, acho que eu já fiz isso antes, né? Aqui nós temos a fortuna crítica dele, Machado crítico, maravilhoso, e também já temos romances aqui dentro. Então aqui você encontra tudo, né? Depois, no número 2 aqui, você tem os contos, Machado contista. Gente, é maravilhoso, né? Então nós temos aqui Contos Fluminenses, são os livros de contos. Histórias da Meia-Noite, Papéis Avulsos, Histórias Sem Data, Várias Histórias, Páginas Recolhidas, Relíquias de Casa Velha, Contos Avulsos 1. São os contos, os livros de contos do Machado. Então você pode saborear isso aqui, deliciar-se com esses textos maravilhosos. Temos também aqui uma fortuna crítica imensa nestes livros aqui. Sabe, tem Alfredo Bozzi, Antônio Cândido, todo mundo falando do Machado. E os romances aqui, olha, Ressurreição, A Mão em a Luva, Helena, Yaya Garcia, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memorial de Aires. Tá tudo aqui, gente, nesse volume. Você pode sair com isso aqui e ler toda a obra do Machado. Volume 3 continua os contos, poesia, teatro, miscelânea e correspondência. Tá tudo aqui também. Então nós temos aqui, olha, Contos Avulsos 2, poesia completa, teatro, miscelânea, correspondência. Na poesia nós temos Crisálidas, Falenas, Americanas e Ocidentais. São as poesias do Machado, né, gente? Eu não sou muito fã das poesias dele, não. Mas os contos e os romances, Deus me perdoe, né? Então, lembrando, quais são os nomes dos livros de poesias? Crisálidas, Falenas, Americanas e Ocidentais. Tá aqui no volume 3. E no volume 4, nós temos Machado cronista. Vocês já viram falar isso? Nossa, que coisa maravilhosa, né? Então nós temos aqui, olha, várias crônicas. São os títulos aqui. Comentários da semana desse jornal. Crônicas, Ao Acaso, Histórias de 15 dias, Histórias de 30 dias, Notas semanais, Balas de Estalo, A mais B, Gazeta de Holanda, Bons Dias, A Semana. Então aqui, quem tem isso aqui, ó, tem uma fortuna maravilhosa, né? Maravilhoso Machado. Então José de Nicola, ele vai comentar aqui poesia e prosa.
Mas eu falei das crônicas, mostrei os contos, mostrei também, tem correspondências aqui, cartas e Fortuna Crítica do Machado também. Machado também era crítico, né? Principalmente nessas crônicas. Vamos falar da poesia machadiana. Na fase romântica, a sua poesia prende-se aos padrões de autores românticos, ou mesmo de alguns árcades. Então ela é bem estruturada naquele contexto, né? São poemas sem grande preocupação formal, embora se perceba sempre uma linguagem bem cuidada. A temática é amorosa ou nacionalista, principalmente em seu livro Americanas, onde é mais perceptível a influência de Gonçalves Dias. No livro Americanas, nós temos a influência do Gonçalves na poesia do Machado de Assis. Deixa eu achar aqui. Nessa primeira fase, Machado produziu 3 livros de poesias. E na fase realista, mais um volume. Então, como eu mostrei, ele produziu Crisálidas, Falenas e Americanas. E na fase realista, ele produziu Ocidentais. Nos últimos 20 anos de vida, quando é mais intensa a produção da poesia realista, ele não mais escreve poemas. Na segunda fase, Machado é um perfeito parnasiano, fazendo sonetos metrificados, rimados numa linguagem apuradíssima, revelando uma profunda preocupação formal, exalta o conceito da arte pela arte e tematicamente assume uma postura filosófica e pessimista, lembrando a poesia de Raimundo Correia e Olavo Bilac, cultivando a arte pela arte. Seus sonetos mais famosos são Círculo Vicioso, Soneto de Natal e A Carolina. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um poema dos Crisálidas. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, né, dessa poética mais parnasiana aí, né, do Machado de Assis. Na fase romântica, então, um poema chamado... Deixa eu procurar aqui. Sinhá. O teu nome é como óleo derramado, Cântico dos Cânticos. Ele pôs uma epígrafe nesse poema. Nem o perfume que expira a flor pela tarde amena, nem a nota que suspira, canto de saudade e pena. Nas brandas cordas da lira, nem o murmúrio da veia, que abriu sulco pelo chão, entre margens de alva areia, onde se mira e recreia rosa fechada em botão. Nem o arrulho enternecido das pombas, nem do arvoredo esse amoroso arruído, quando escuta algum segredo pela brisa repetido. Nem esta saudade pura do canto do sabiá, escondido na espessura, nada respira doçura, como teu nome, Sinhá. Então esse primeiro poema é do livro Crisálidas. Agora um poema do livro Falenas. Flor da mocidade. Eu conheço a mais bela flor, és tu, rosa da mocidade. Nascida aberta para o amor, eu conheço a mais bela flor, tem do céu a serena cor e o perfume da virgindade. Eu conheço a mais bela flor, és tu, rosa da mocidade. Vive às vezes na solidão como filha da brisa agreste. Teme acaso indiscreta mão, vive às vezes na solidão. Poupa a raiva do furacão suas folhas de azul celeste. Vive às vezes na solidão como filha da brisa agreste. Colhe-se antes que venha o mal, colhe-se antes que chegue o inverno. Que a flor morta já nada val, colhe-se antes que venha o mal. Quando a terra é mais jovial, todo o bem nos parece eterno. Colhe-se antes que venha o mal, colhe-se antes que chegue o inverno. Agora, um poema do livro Americanas. Estou escolhendo, assim, a reveria, como se diz, né? Sem premeditar antes qual poema, né? Lua Nova. É bem longo, vou só ler algumas estrofes. Mãe dos frutos do livro Americanas. Lua Nova. Mãe dos frutos, jaci no alto espaço, ei-la assoma serena e indecisa. Sopro é dela esta lânguida brisa,
que sussurra na terra e no mar. Não se mira nas águas do rio, nem as ervas do campo branqueia. Vaga e incerta ela vem como a ideia, que ainda apenas começa a espontar. E iam todos, guerreiros donzelas, velhos moços as redes deixavam, rudes gritos na aldeia soavam, vivos olhos fugiam para o céu. Iam vê-la Jaci, mãe dos frutos, que entre um grupo de brancas estrelas mal cintila, nem pode vencê-las, que ainda o rosto lhe cobre amplo véu. E um guerreiro, Jaci, doce amada, retempera minhas forças. Não veja olho adverso na dura peleja, este braço já frouxo cair. Vibra a seta que ao longe derruba Tajaçu, que roncando caminha. Nem lhe escape serpente daninha, nem lhe fuja pesado tapir. Depois o poema continua, ele é bem longo. E por fim o poema Ocidentais, o livro Ocidentais, que é da fase realista dele. Vou ler aqui, Círculo Vicioso. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela, que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela fitando a lua com ciúme. Pudesse eu copiar o transparente lume, que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela, mas a lua fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade mortal que toda a luz resume, mas o sol inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta azul e desmedida umbela, por que não nasci eu um simples vagalume? Então, círculo vicioso, cada um querendo ser um outro, né? Cada um querendo viver a vida do outro. Olha que interessante, até o sol, né, querendo viver a vida de outra pessoa. A vida do vagalume, né? Então, são esses alguns poemas aí desses livros. Eu quero achar aqui, para ler para vocês, esses que eles indicaram aqui, né? Mas não vou conseguir, mas eu sei o soneto A Carolina, que é um dos mais lindos do mundo, né? A Carolina. Então ele indicou Círculo Vicioso, que eu acabei de ler, Soneto de Natal, acho que está aqui nas ocidentais, e o A Carolina, para vocês terem uma ideia, né? Da beleza deste soneto. Que o Machado de Assis, ele amava a Carolina. Nossa, depois eu leio. Que eu achei o soneto de Natal. Um homem era aquela noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno, ao relembrar os dias de pequeno e a viva dança e a lépida cantiga. Quis transportar ao verso doce e ameno as sensações da sua idade antiga. Naquela mesma velha noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Escolheu o soneto, a folha branca, pede-lhe a inspiração, mas frouxa e manca. A pena não acode ao gesto seu. E em vão lutando contra o metro adverso, só lhe saiu este pequeno verso. Mudaria o Natal ou mudei eu? Olha que interessante, né? Essa dor desse homem, né? Ao ver o Natal aí passando, né? Então o soneto A Carolina, junto com o soneto de Natal e o Círculo Vicioso, são os mais famosos. A Carolina. Querida, aos pés do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da vida que nos viu passar e ora deixa-nos mortos e separados. E eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Bonito demais, né? Essa saudade da Carolina, da sua amada. Isso que ele ia sempre lá no cemitério, né? É a poesia de Machado, gente. É interessante. É um outro Machado, como dos contos também.
E depois vamos para a prosa, né, que é o que o José de Nicola... Esse é o Cisco latido, estou sonhando. Ele está sonhando, ele fica assim. Então, a prosa de Machado de Assis, da primeira fase, a fase romântica. Machado de Assis foi um ótimo crítico literário, principalmente de sua própria obra. Portanto, nada melhor do que o próprio autor para nos dar algumas ideias sobre a evolução de seus romances e contos, da fase romântica para a fase realista. No livro Ressurreição, Machado de Assis diz: advertência da nova edição. Este foi meu primeiro romance escrito aí vão muitos anos. Tem vídeo aqui no canal sobre esse livro. Li esse ano e amei. Nunca tinha lido. Olha que interessante. Eu nunca tinha lido Ressurreição. Dado em nova edição, não lhe altera a composição nem o estilo. Apenas troco 2 ou 3 vocábulos e faço tais ou quais correções de ortografia. Como outros que vieram depois, e alguns contos e novelas de então. Pertence à primeira fase da minha vida literária. Então, esse momento em que o Machado analisa a sua própria obra no romance Ressurreição. Romance muito interessante e, por sinal, não está aqui. Mas eu li esse ano, ele está perdido aqui no meio dos outros romances. E eu não separei para mostrar para vocês. Achei, deixa eu buscar lá. Então, aqui nesse primeiro romance, Ressurreição, Machado comenta a própria obra, né? É o primeiro romance dele, é romance aí da fase romântica. Ou então esta advertência para uma das reedições de Helena. Aqui no Helena ele também faz um comentário interessante, olha. Esta nova edição de Helena sai com várias emendas de linguagem e outras, que não alteram a feição do livro. Ele é o mesmo da data em que o compus e imprimi, diverso do que o tempo me foi depois. Correspondendo assim ao capítulo da história do meu espírito, naquele ano de 1876. Não me culpeis pelo que lhe achardes romanesco. Dos que então fiz, este me era particularmente prezado. Agora mesmo que há tanto me fui a outras e diferentes páginas, ouço um eco remoto ao reler estas, eco de mocidade e fé ingênuas. É claro que em nenhum caso lhes tiraria a feição passada, cada obra pertence ao seu tempo. Eu amo Helena do Machado de Assis, já li várias vezes. Observa-se, portanto, que o próprio autor nos dá a dimensão exata das fases de sua vida, assumindo uma posição paternal ao comentar e se desculpar das obras da primeira fase, nostalgicamente relembradas como uma época de fé ingênua, ingenuidade esta perdida ao trilhar novos caminhos. Me fui a outras e diferentes páginas, ele diz, ou seja, páginas realistas. No entanto, apesar de romanescos, os romances e contos dessa época já indicavam algumas características que mais tarde se consolidariam na obra de Machado. O amor contrariado, o casamento por interesse, uma ligeira preocupação psicológica e uma leve ironia. Então, deixa eu mostrar para vocês esses romances que são interessantes. Vale a pena a gente ler aqui. Nessa caixa, gente, muito bonita, tem esse livreto que acompanha, né? Um estudo póstumo, e aqui também eles vão mostrar todo esse contexto aí, olha, tem fotos do Machado, vão mostrar a importância da obra, fotos das pessoas do período, Machado, tradutor também do Paul. Aqui a Carolina, ó, a Carolina aqui, a mulher do Machado. Então esse livrinho aqui é uma delícia. Acompanha, né, a obra. Então aqui vou mostrar para vocês Ressurreição, Iaiá Garcia, A Mão e a Luva, Helena, romances da fase romântica, primeira fase do Machado de Assis. Encontramos já aqui pontos interessantes da fase futura, da fase realista, que depois ele vai totalmente aí mostrar isso pra gente, né?
nos romances aí da segunda fase, inaugurando em 1881 o realismo com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na segunda fase da prosa de Machado, a fase realista. É nesse aspecto que Machado de Assis mais nos interessa, pois a prosa realista pertence às verdadeiras obras do romancista e contista. Aqui nós temos a análise psicológica profunda dos personagens, o egoísmo, o pessimismo, o negativismo, a linguagem correta, clássica, as frases curtas, a técnica dos capítulos curtos e da conversa com o leitor, são as principais características dos textos realistas, ao lado da análise da sociedade e da crítica aos valores românticos. Então Machado aqui tem influência de Sterne, tem uma questão muito interessante, capítulos curtos, conversa com o leitor, pessimismo, análise psicológica, tudo isso é interessante a gente saber. Negativismo, egoísmo. Tem um capítulo aqui do Dom Casmurro que ele fala, se você for padre, vai à janela e pensa tal coisa, sei lá. E a primeira vez que eu li eu não era padre. E depois que eu era padre, quando eu li, foi muito interessante, que eu fiz aquilo que ele falou. Querido leitor, se você é padre, pare um pouco, vai à janela e pensa na vida, porque ele está questionando a questão do Bentinho ir para o seminário sem vocação. Foi muito legal isso. Então ele fala com o leitor, você interage com o texto. Memórias Póstumas de Brás Cubas, gente. Esse livro é um marco eterno da nossa literatura. Isso aqui você tem que ler, se você quer ser estudante de literatura brasileira, conhecer, isso aqui é importantíssimo. Memórias Póstumas de Brás Cubas, além de ser nosso primeiro romance realista, é uma obra inovadora, com uma série de características que distinguiriam as obras-primas machadianas. O livro é revolucionário, a partir da sua própria estrutura. São memórias, mas póstumas. Como é que alguém morto vai escrever, né? Ou seja, o narrador rememora sua vida após a morte, constituindo-se dessa forma num defunto autor. A narração é feita em primeira pessoa. Qual é o objetivo de Machado ao criar um romance em que o narrador já está morto? Ora, para narrar sua vida com total isenção. Brás Cubas teria de estar totalmente desvinculado de qualquer relação com a sociedade, com a própria vida. Então ele pode, lá da morte, olhar para o passado, para as pessoas, ele pode questionar, analisar a vida. A morte favorece um total descomprometimento, uma total sinceridade. Brás Cubas, ao iniciar a narração, já está morto, enterrado e comido pelos vermes. Observe então a dedicatória do livro, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa memória com saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Então, quer dizer, já está esquelético, né? Está pensando aí em contar a vida e dedicando ao verme que roeu, o primeiro verme que roeu as frias carnes do cadáver dele, dedica as memórias. Com o verbo no passado, roeu, o que significa que Brás Cubas não é mais nada. Ele não existe, não deve satisfações a ninguém, é livre, soberano absoluto para pintar a vida às pessoas e a si próprio. Então ele pode analisar e falar da vida, falar de si mesmo. Ele diz, estas são as memórias de um finado que pintou a si e a outros, conforme lhe pareceu melhor e mais certo. E carregou nas tintas então do pessimismo, como afirma Machado Brás Cubas no prólogo ao leitor, olha, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Gente, eu amo Machado. Ele é muito engraçado, irônico. Para termos uma ideia, então, das posições e características de Machado de Assis, nada melhor que selecionar, então, alguns trechos aqui das Memórias Póstumas do Brás Cubas, aproveitando as próprias palavras do autor, nosso Memorial de Aires, para a gente conhecer, né, um pouco aí dessa obra maravilhosa. Convido você, leitor, né, a não deixar passar nunca Machado de Assis e as Memórias Póstumas do Brás Cubas, Quincas Borba, Memorial de Aires, Dom Casmurro, leia tudo do Machado. Críticas ao romantismo, olha o que ele diz na obra. Capítulo 14. Ao cabo, era um lindo garçom.
lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas, que o romantismo foi buscar ao castelo medieval para dar com ele nas ruas do nosso século. O pior é que o estafaram a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo veio achar, comido de lazeira e vermes, e por compaixão o transportou para os seus livros. Legal, né? Então ele está criticando aí o romantismo. Não tem nada a ver, né? Agora é o realismo que manda no negócio. Mais um, capítulo 27. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor, sobredoura a realidade, fecha os olhos às sardas e espinhas. Então lá a exaltação da mulher, aqui não, que eu quero mostrar mesmo como ela é. Lá no romantismo, fecha os olhos aos defeitos, aqui não. Depois, falando sobre a vida, né? Observe que neste capítulo nós temos a essência do defunto autor, está dizendo aqui o José de Nicola. Capítulo 24. Talvez espante o leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirto que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo. Porque em tal caso, poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença? Que desabafo, que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar livremente o que foi e o que deixou de ser. Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos, não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude. Logo que pisamos o território da morte, não digo que ele se não estenda para cá e nos não examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Então, quer dizer, eu estou na morte, eu posso falar o que eu quiser. Eu não tenho mais ninguém para prestar contas para ninguém. Eu sou livre. Depois, sobre o amor. Capítulo 17. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Nossa. Quando ele tinha dinheiro, ela amou, né? Depois, ainda sobre o amor, capítulo, acho que 85. Esse foi, cuido eu, o ponto máximo do nosso amor, o cimo da montanha, donde por algum tempo divisamos os vales de leste a oeste, e por cima de nós o céu tranquilo e azul. Repousado esse tempo, começamos a descer em costa com as mãos presas ou soltas, mas a descer. Quer dizer, o amor, né? Ele foi descendo daquela ilusão do amor. O negativismo, capítulo 110, eu acho. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e consequentemente que saí quite com a vida. Imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Isso é bem o final do livro mesmo, né? Negativismo, pessimismo. Então, gente, nós temos aqui, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, toda a genialidade do Machado, né? Todas essas características importantes aqui, ressaltadas pelo José de Nicola. Além dos Memórias Póstumas de Brás Cubas, mais outros 2 títulos são considerados as grandes obras-primas aí do Machado, né? O Dom Casmurro e Quincas Borba. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borbas, são aqui, né, os grandes livros, obras-primas do Machado de Assis. Quincas Borba, romance narrado em terceira pessoa.
É uma análise da desagregação psicológica e financeira do Rubião, um humilde professor do interior de Minas Gerais, que herda a herança de Quincas Borba, criador de um sistema filosófico chamado humanitismo. A desagregação de Rubião, uma das raras personagens machadianas verdadeiramente boas, honestas e decentes, até a loucura total e a miséria absoluta, é na prática o humanitismo em toda a sua essência. Então aqui, nos Memórias Póstumas do Brás Cubas, nós temos a teoria do humanitismo. Aqui no Quincas Borba, nós temos o humanitismo mostrado na figura do Rubião. Todo esse sofrimento, toda essa tragédia na vida dele. Rubião morre pobre e louco, acreditando ser Napoleão. No auge da loucura também conhece a plena lucidez. Sua última frase encerra toda a sociedade e o humanitismo. Ao vencedor as batatas. Esse livro aqui, gente, é de arrepiar. Você termina isso aqui, assim, perplexo com o que acontece com esse Rubião, esse humilde professor. Como que ele é usado pelos personagens aqui. Então, uma obra-prima maravilhosa, né? Dom Casmurro é o retorno de Machado à narração em primeira pessoa. Então, aqui o Bentinho, que é o Dom Casmurro, ele é o protagonista, narrador, que tenta aqui atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. À primeira vista, o romance parece girar em torno de um provável adultério. Bentinho é casado com Capitu. Desconfia que Ezequiel, o filho, seja de Escobar, o amigo do casal. O ciúme doentio de Bentinho leva à dissolução do casamento. Eles se separam, de fato, mas não socialmente. Capitu e o filho vivem na Europa a pretexto de um tratamento de saúde dela. Entretanto, isso serve apenas de pano de fundo para a confecção de brilhantes perfis psicológicos e análises de comportamento, um dos grandes livros da história da literatura brasileira. Finalmente, cumpre então destacar a técnica dos capítulos curtos em Machado. Neles, as ideias não se perdem, pelo contrário, as entrelinhas são valorizadas e são permitidas observações paralelas à narrativa. Assim, os romances da fase romântica apresentam um número menor de capítulos. Ressurreição, por exemplo, tem 24 capítulos. A Mão e a Luva, 19. Helena tem 28 e a Yaya Garcia, 17. Por outro lado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, gente, tem 160 capítulos. Quincas Borba, 201 capítulos. Dom Casmurro, 148 capítulos. E Esaú e Jacó, 121 capítulos. Porque são capítulos curtos, tem capítulos que são só reticências. Sabe, o que está acontecendo com os personagens, né? Por que tem só reticências? Então é uma técnica aqui inovadora que o Machado faz, trazendo aquilo que como eu já falei, Laurence Sterne faz na Vida e Opiniões do Cavaleiro Tristan Stanley. Em linhas gerais, então, esses romances desta fase são maravilhosos. Os contos dessa fase realista seguem as mesmas diretrizes dos romances, guardadas as diferenças de um gênero para outro. Sempre aparece preocupação psicológica, a fronteira entre a loucura e a lucidez, a ironia social e política. Tenho 2 livros aqui para mostrar do Machado de contos. Várias Histórias e Papéis Avulsos. Aqui no Várias Histórias, deixa eu mostrar, olha que bonito. Todos têm essa folha de guarda. Olha o que nós temos aqui, olha, a cartomante, entre outros, uns braços, o enfermeiro, interessantíssimo, um apólogo, entre outros. Aqui no Papéis Avulsos, nós temos o Alienista, grande conto, Teoria do Medalhão, O Segredo do Bonzo, O Espelho, A Sereníssima República. São, assim, grandes contos do Machado de Assis. Maravilhoso Machado contista. Da fase romântica, eu não li nenhum trechinho, né? Eu quero ler um trechinho aqui, o começo do Helena, só para você sentir a fase romântica, né? Capítulo 1.
O conselheiro Vale morreu às 7 horas da noite de 25 de abril de 1850. Morreu de apoplexia fulminante, pouco depois de cochilar a sesta, segundo costumava dizer. E quando se preparava a ir jogar a usual partida de voltarete em casa de um desembargador, seu amigo, Dr. Camargo, chamado à pressa, nem chegou a tempo de empregar os recursos da ciência. O padre Melchior não pôde dar das consolações da religião. A morte fora instantânea. Eu lembro desse parágrafo inicial aqui, ó, sempre. E já li trechos aqui, né, dos outros, mas quero ler o primeiro parágrafo do Dom Casmurro, que é interessante também. Clássico esse parágrafo. Olha que bonito. Gente, Machado não é difícil, viu? Capítulo 1 do título. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos, o Casmurro fala, né? Então, assim, os contos. Convido vocês a lerem, vale a pena. Eu quero terminar esse vídeo com um conto que está aqui no livro do Machado, Um Apólogo, que está aqui também no Várias Histórias. Esse conto é maravilhoso. Um apólogo. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa, de certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Costuro, né? Porque costuro. Porque coso, né, gente? Vamos falar a linguagem do Machado, né? Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose senão eu? Você? Esta agora é melhor. Você que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu. Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você, imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno. Indo adiante, vai só mostrando o caminho. Vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa que tinha modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada. Ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela. Silenciosa e ativa como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plic, 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 plic da agulha no pano.
Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte, continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile, a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acochetando a linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile? No corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância. Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha: anda, aprende, tola. Cansa-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida. Enquanto aí ficas na caixinha da costura, faze como eu que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, o Antônio Cândido, num livro, Vários Escritos, de 1970, ele fala do Dom Casmurro. Quero trazer isso para vocês já para terminar. O real e o imaginário em Dom Casmurro. O outro problema que surge com frequência na obra de Machado de Assis é o da relação entre o fato real e o fato imaginário. Um dos seus romances, Dom Casmurro, conta a história de Bento Santiago, que depois da morte de seu maior e mais fiel amigo, Escobar, se convence de que ele fora amante de sua mulher, o Escobar. Capitu, o personagem feminino mais famoso do romancista. A mulher nega, mas Bento junta uma porção de indícios para elaborar a sua convicção, o mais importante dos quais é a própria semelhança de seu filho com um amigo morto. Então, primeira pessoa, não é confiável, Bentinho. Ele tem um ciúme terrível, até hoje os críticos ficam em torno disso. Será que ela traiu o Bentinho? Ou isso é da cabeça dele, né? Como o livro é narrado pelo marido na primeira pessoa, é preciso ouvir que só conhecemos a sua visão das coisas. E que para a furiosa cristalização negativa de um ciumento, é possível até encontrar semelhanças inexistentes ou que são produtos do acaso, como a de Capitu com a mãe de Sancha, mulher de Escobar. Mas o fato é que dentro do universo machadiano, não importa muito que a convicção de Bento seja falsa ou verdadeira, porque a consequência é exatamente a mesma nos dois casos. Imaginária ou real, ela destrói a sua vida e a sua casa. E concluímos que neste romance, como em outras situações da sua obra, o real pode ser o que parece real. Interessante, Antônio Cândido provoca também a gente, né? Então, gente, tá aí Machado. Ele é maravilhoso. Ele é um dos também responsáveis pela minha vida de leitor. Principalmente essa questão do Machado falar com a gente, sabe? De ser tão próximo e de ser irônico. E naqueles personagens você enxerga a vida. Você enxerga o homem universal. Várias vezes, quando criança, adolescente, né? Quando adolescente, que eu ficava lá em Minas, em Delfinópolis, debaixo das mangueiras, das laranjeiras, eu sentava com um livrinho do Machado, naquelas edições da Abril Cultural, tem aquela coisa preta em cima, embaixo, aquela faixa. Ressurreição, eu ficava imaginando. Era muito bom, sabe? Ler Machado de Assis. Helena, né? Ressurreição não, Helena, que eu li várias vezes. E também Dom Casmurro, né? Eu já tive tanta experiência, assim, de epifania mesmo, lendo Dom Casmurro. Então é um romance que ele mexe com você, leitor. Né? Então vamos amar Machado de Assis, não vamos ler por obrigação. Aquela questão, né? Eu tenho que ler Machado para fazer prova, para analisar texto. Vamos saborear Machado. Talvez seja difícil para você no tempo da escola, mas um dia você vai superar tudo isso e vai voltar mais maduro para a obra do Machado. Volte para a obra do Machado. Quanto mais você vai envelhecendo, vai se amadurecendo na vida, a obra vai ganhando uma nova dimensão. O Machado vai se tornando
perfeito para a gente analisar nossa vida, pensar em nós, o que estamos fazendo no mundo, quem nós somos. Vale muito ler a obra do Machado. Ela é uma obra atemporal. Um grande escritor do nosso país. Próximo capítulo nós vamos continuar a produção literária do período, falando de um outro grande escritor, Raul Pompeia. Um abraço, até mais. Tchau.